Fala Big Player, meu nome é Alberto Gurgel e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui na Gurgel Trader. Olá pessoal, hoje eu tenho uma estratégia bem bacana para passar para vocês aqui e é uma estratégia que eu venho utilizando, vem dando muito certo. E apesar do vídeo que eu já gravei ter ficado ali com o mercado muito lateral, eu mostro ali para vocês toda a funcionalidade desse setup e onde ele vai poder te ajudar demais nas suas entradas e nas suas saídas. Nós vamos falar de MACD, né? Vamos falar sobre na hora que o MACD perde força e aí a gente consegue também uma configuração nova. Então fique até o final desse vídeo que você vai gostar muito do que eu tenho para te mostrar. E aí eu já te peço, lógico, que você se inscreva no canal, deixe aí aquele seu like marotão, que com certeza você vai gostar. E não deixe aí também de clicar no sininho, que aí você vai receber notificações de vídeos novos que eu coloco aqui na Gurgel Trader. Então, sem delongas, bora direto para o vídeo. Bom pessoal, então já aqui na tela, já fazendo aqui uma operação, acabei de dar uma entrada aqui utilizando esse nosso setup, tá? E quero apresentar aqui para você. Tá um dia bem complicado, né? Pode ser até que essa operação aqui não dê nenhum resultado. Eu vou aguardar aqui e vou sair manualmente ou ver se ele vai pegar aí o nosso break-even. Nós estamos aqui trabalhando bem enxuto hoje porque um dia tá bem lateral. Então, não seria dia nem que normalmente eu opero, tá? Então, ó, você percebe que não está seguindo absolutamente nada. Acabei de dar a entrada aqui, né? Ela acabou de passar por uma região aqui de suporte, que é o preço de abertura que nós colocamos aqui na nossa Price Guide. Vou ensinar detalhes aqui sobre essa configuração aqui para vocês que vocês entendam que eu estou utilizando aqui uma nova configuração aqui com o meu MACD, para que a gente possa ter uma noção de uma exaustão desse MACD. E o que significa essa exaustão? Essa exaustão significa que o mercado ou parou de subir ou está perdendo força nessa subida ou parou de descer. Olha só o que aconteceu aqui agora. Eu não vou deixar continuar aqui, deixa eu só ver se ele vai bater ali e vai superar aquela nossa linha ou se ele vai voltar. Se ele começar a voltar aqui, ele bater nessa minha média aqui e ele não subir de volta, eu já vou até cancelar a operação, porque o mercado realmente está muito difícil, está muito lateral e não está realmente valendo a pena operar. Mas vai dar para eu mostrar para vocês em detalhes do que está acontecendo, né? E como você opera esse setup, tá bom? Vamos deixar aqui ver o que vai acontecer. Como eu disse para vocês, ó, ele está descendo, bateu lá, certo? Ó, vamos ver se ele vai bater e subir. Se ele bater e subir, a gente permanece. Quem sabe ele dê aí uma pequena pernada um pouco maior. Ou se ele superar essa média móvel, ele vai ficar aqui negativo poucos reais. Mas a gente já sai e vamos deixar para operar só se o mercado apresentar uma melhora, que acho bem difícil. Quando o mercado começa assim, dificilmente acontece alguma coisa mais empolgante para a gente poder fazer um ganho maior, tá? Então ele fica nessa brigaiada aqui e não vai para lugar nenhum, então eu simplesmente paro de operar. Você percebe que o MACD ele chegou num certo topo aqui já e já vem com dois candlezinhos dele aqui, né? Duas pontas do MACD, uma menor do que a outra. E isso significa que está havendo uma exaustão, ó. Então eu já saio porque ele não vai subir, entendeu? Ele vai ficar brigando nessa região aqui de suporte e resistência. E isso aqui você pode fazer duas coisas. Ou você pega e tem uma grande experiência e opera, bateu na linha, você vende, bateu na linha embaixo, você compra, certo? Que aí você vai ficar o resto do dia fazendo isso. Você esquece completamente o setup, tá? Espera ele bater na linha para comprar e espera bater na linha para vender. É o único jeito que você tem de operar num mercado lateral como esse aqui. Perfeito? Mas vamos aqui ao nosso estudo e mostrar para vocês como que isso no mercado de tendência funciona muito, muito, muito bem, tá? Então o primeiro ponto que eu disse para vocês é vocês identificarem esse mercado aqui para saber, para não falar, essa estratégia não funciona. Não é isso. Mercado lateral, qualquer setup não funciona. Eu estou para te dizer que dificilmente você vai encontrar um setup
que vá funcionar em mercado lateral. Só se você construir um mercado específico para o mercado lateral. Sabe? Isso aí tem gente que consegue. Eu ainda não consegui construir um setup desse, mas vou batalhar e vou tentar construir um setup desse. Vamos lá então. Esse setup eu estou utilizando a regra de coloração 2MV padrão. Quem já está aí assistindo nossos vídeos sabe que é uma regra que nós estamos utilizando aqui cada vez mais, né? E aí, para colocar essa regra muito simples, clica em cima do candle com o botão direito e insere, né, a regra de coloração aqui no mais, certo? E vem aqui 2MV padrão e insere aqui dentro do gráfico, ó, com ele marcado, dá adicionar e dá OK. Aí você insere essa regra de coloração que é padrão. A outra coisa importante, João, e Alberto, e essas linhas? Essas linhas de suporte e resistência, elas são as melhores linhas que eu consegui encontrar, as melhores configurações que eu consegui encontrar para mini índice. Para mini dólar, eu gosto de utilizar o 2MV frequências, que tem um vídeo que eu falo sobre isso aqui no canal. Agora, para mini índice, eu gosto de utilizar a Price Guide. Para colocar a Price Guide também é muito simples. Botão direito dentro do gráfico, insere indicador e você busca lá a Price Guide. Em bom português, como eu gosto de brincar, Price Guide, né? Então você acha que é a Price Guide, ela está aqui, né? Extra Price Guide, clica nela, insere dentro do gráfico e não fora, dentro do gráfico, inserir e dá OK. Ela vai vir com essa configuração aqui, ó, todas essas linhas juntinhas assim, e você vai ter que configurar para que elas fiquem nessas outras configurações que estão aqui na tela. Você clica 2 vezes nela, certo? Deixa aqui marcado o preço do dia mesmo. Por quê? Eu já vi várias configurações de Price Guide, quando as pessoas pegam aí a segunda-feira, marcam aí o início da semana anterior, porque normalmente, né, todos os indicadores eles pegam os resultados anteriores para eles se posicionarem, isso é uma realidade, mas eu gosto de deixar o preço da abertura do dia com a configuração que eu vou colocar aqui, que os resultados eles deram ou os mesmos ou até melhores do que marcando o início da semana. Então eu deixo marcado aqui o preço do dia, né? E deixo aqui, ó, nos níveis eu coloco 20 e na variação por ticks eu coloco 65 e dou aplicar, né? Quer dizer, antes eu mexo aqui na aparência, eu gosto de deixar ele azul celeste e dou aplicar. Não vou dar aplicar aqui porque eu já estou com ele nessas configurações aqui na tela. Então eu posso deletar ele aqui e as configurações ficam assim. Você repara que ele respeita muito bem, principalmente num dia com uma tendência. Olha só que legal. Ó. Bateu aqui, subiu, bateu aqui, desceu. Ou seja, respeita muito, muito bem, tá? E normalmente a passagem do candle, né? A passagem do preço por algumas linhas é apenas umas linhas de ajuste. Então eu deixo ela 65 por isso. Olha só quando o gráfico está lateral, o que acontece? Aqui é o preço da abertura. O preço da abertura virou uma linha de resistência, tá? Então o preço nosso de abertura ele não está conseguindo ultrapassar, ele não está conseguindo superar o nosso preço de abertura. Então ele vai lá embaixo, ele sobe para ultrapassar e já no segundo candle ele já volta a morrer de novo. Aqui subiu até um pouquinho mais, mas morreu de novo. Ou seja, é uma zona que está muito forte, a zona do preço. Então, do preço de abertura do mercado. Então a gente deixa aqui, tá? Beleza. Feito isso, eu coloco para nos nortear essa linha aqui. E essa linha aqui nada mais é do que uma média exponencial de 9 períodos. Para colocar ela, botão direito, inserir indicador, média móvel, escreva média, e acha que é a média móvel, aperta aqui ó, no centro para colocar dentro do gráfico e coloca aqui ó, 9 períodos e dá OK. Ela vai vir como uma média aritmética, né? Toda vez que você coloca uma média, ela vem como média aritmética. Você clica 2 vezes na média, ela abre aqui o parâmetro da média, ó, e você muda ela aqui para exponencial e deixa o deslocamento em 0 mesmo, tá? Feito isso, você dá aplicar, é lógico que eu mudei a cor dela aqui, eu coloquei ela mais grossa e branca para dar aí um contraste maior com o meu gráfico, perfeito? Feito isso, dá OK, tá tudo certo. Para colocar o MACD também muito simples, clica com o botão direito,
insere indicador e vem lá, ó, MACD, MACD histograma, você vai colocar e vai inserir aqui embaixo. Ele vem em uma outra configuração, você vai clicar nessa base aqui, ó, onde você vai mexer nos parâmetros dele, e o parâmetro que a gente coloca é média longa 150, média curta 14 e sinal 14. Feito isso, a aparência você coloca ela também em branco, porque você vai precisar que ela esteja toda branca para que a regra de coloração funcione de uma forma muito mais visual e te ajude aí nas suas entradas e saídas. Perfeito? Feita a configuração, vamos partir aqui para a execução da nossa estratégia. Para executar essa estratégia é muito simples, né? O MACD ficou acima de 0 e você tem um candle, principalmente um candle branco, ó, igual aqui, por exemplo, o candle era vermelho, ele subiu, beleza, mas o candle branco, ele dá um resultado melhor. Repare que as pernadas são um pouco melhores sempre que aparece um candle branco cortado pela média móvel. Então a média móvel sempre corta esse candle branco, né? E logo depois você tem uma pernada um pouco maior. Está acontecendo aqui agora, ó, o MACD está aumentando. Vamos dar uma entrada aqui, vamos ver? Ele provavelmente deve morrer aqui na nossa linha de resistência, mas vamos testar aqui, só porque os parâmetros estão exatamente os parâmetros que nós configuramos aqui na nossa estratégia. É claro, como eu disse para você, o mercado lateral não respeita absolutamente nada. Então a gente não pode ficar aí se baseando em mercado lateral para julgar se a ferramenta, se a estratégia funciona ou não funciona, né? Então é simples assim. E agora nós vamos falar, deixando aqui rolar a operação, nós vamos falar aqui sobre qual é a coloração que nós criamos aqui para esse MACD e como que nós desenvolvemos essa coloração. Primeiro, antes de mostrar aqui a regra, eu queria mostrar para vocês o que está acontecendo aqui. Reparem que você tem uma média aqui, essa média aqui é uma média que eu cliquei dentro do MACD e vim aqui, ó, e dei inserir média móvel. E eu coloquei uma média de 9 períodos aqui dentro, tá? Eu digitei 9 e dei OK. Perfeito? E essa média, ó, se eu clicar 2 vezes nela, você vai perceber que ela é uma média aritmética de 9 períodos. Você pode colocar exponencial? Pode. Vamos ver a diferença? Exponencial, vamos dar aplicar. Não vai mudar muito. E eu me baseei pela média aritmética. Então a gente volta para a aritmética aqui, ó. Olha lá o que está acontecendo no gráfico, né? Vamos dar OK. Tá vendo? Ele já ficou branco aqui, ou seja, não vai funcionar mercado lateral. Provavelmente não vai funcionar essa entrada que nós demos aqui. Então, o que é melhor fazer? Sai. Não adianta. Não adianta. Ele vai ficar nesse preço brigando para cima e para baixo aqui. Ou seja, perdi R$28, parei de operar nesse dia porque não é um dia bacana para você fazer isso. Você pode ficar de olho no mercado e ver uma boa oportunidade? Pode, mas provavelmente começou ruim, vai ruim até o final do dia. Tá bom? Mas vamos ver aqui de novo o que está acontecendo. Repare que nessa média móvel que eu coloquei aqui de 9 períodos aritmética, toda vez que o MACD está superando essa média, ele está pintando de vermelho. Ele está acima de 0. Eu coloquei uma linha aqui, ele não está no 0 certinho, ó, mas eu não consigo colocar ele no 0, está menos 1 aqui. Ó. Só para a gente ter uma noção, toda vez que ele está abaixo dessa linha amarela, ele está vermelho, toda vez que ele está acima ele fica verde. Seria o 0, tá? Só que ele está ficando branco também. Por que, Alberto, que ele está ficando branco? Ele está ficando branco porque ele está mostrando aqui, ó, o MACD começou, então aqui ele está dizendo, olha, eu sou um detector de tendência e estou mostrando que nesse período aqui o nosso gráfico está com uma tendência de baixa. Então ele vem aqui, tendência de baixa, só que chega aqui, ó, ele vira e fala assim, opa, estou ficando abaixo da média aqui, por quê? Porque acho que pode ser que não continue descendo. Aí fica branco aqui, tá vendo? E aqui logo depois dele, ó, ele fica branco, fica branco, fica branco, e aqui ele volta a ficar vermelho. Ou seja, desse ponto aqui você dá outra entrada, e aqui, se você tivesse entrado aqui, né, ó, a gente teria aqui 226 pontos. Né? Não seria 226, porque a gente ia deixar ver o posicionamento aqui, eu ia provavelmente sair aqui vendo que ele está superando a nossa linha de suporte. Então eu sairia aqui com 131 pontos. Tá? Então é desse jeito que funciona essa estratégia aqui, é desse jeito que a gente fez essa leitura para criar essa coloração. Como criou a coloração, Alberto? Vamos agora ao nosso algoritmo. Gerenciador de estratégia.
eu chamei essa estratégia de MACD declínio. Então tá aqui, ó, MACD declínio. E como que nós criamos essa estratégia? Vou tirar aqui a função para ficar a tela maior, vou dar um zoom aqui para vocês enxergarem aqui a nossa programação. Se você não gosta de programação, deixa aí, fica um pouquinho, né? Fica um pouquinho aqui mais no vídeo e entenda essa programação, que isso pode ajudar você demais em outras atividades, tá? Pode ajudar você demais em outras atividades, né? Bom, lembrando aquela hora, o que está acontecendo no mercado? Ó. Se ela superar isso aqui, pode ser que ela suba, mas com esse MACD fraquinho do jeito que está aqui, ó, sem tendência, não adianta nem a gente pensar em operar, tá? Então vamos lá. Primeiro passo, colocar um input. O que é o input? É um parâmetro. Como nós falamos aqui que a nossa média é de 9, esse parâmetro é M, que é de média, MACD, média, MACD, de 9 períodos. Então é isso aqui que é o nosso input. Por que eu coloco o input aqui? Depois eu vou mostrar para vocês o porquê. Porque eu vou poder mudar, dependendo do gráfico, eu posso mudar a minha média. Eu posso colocar uma média menor, uma média maior. Então, dependendo do tipo de gráfico, eu deixo ela aqui em aberto, que eu posso mudar. Eu coloco ela média 9 aqui como padrão, mas eu posso vir a mudar manualmente, sem precisar mexer no algoritmo aqui. Perfeito? Então, vamos lá. E a variável, eu criei o valor da média, a média do MACD, e deixei ela tipo float. O que é isso? É porque como é média, né? Então ela não é um valor nem inteiro, nem real, né? Ela é um valor do tipo float. Beleza? Então vamos lá. A abertura, begin, né? Início, significa início. Então vamos lá, begin, aí eu coloco a média do MACD, né? Que eu acabei de criar aqui, ó. Ela vai ser igual à média, que é como se fosse aquela média que a gente cria lá, média de 9, média de 21, que você pega o fechamento da média para você saber aí o valor da média correto. Então eu pego aqui a média, abro parênteses e coloco o valor da média, que é o parâmetro 9 aqui, ó, ele vem para cá, né? Se a média é 9, né, do MACD, então a média do MACD é a média 9 do MACD, ou seja, é essa média que você está vendo aqui, ó, a média 9 do MACD. Perfeito? E qual o parâmetro do MACD? O mesmo que está aqui, ó, 150, 14, 14, do tipo 1. O que significa esse tipo 1? Sempre que tem esse dois pauzinhos aqui com 1 no meio, é porque ele está falando de histograma. Se tivesse 0, seria linha. Mas como a gente trabalha com histograma, o parâmetro é MACD do tipo 1. Perfeito? Então vamos lá. E o valor do MACD, que é o valor 150, 14, 14, está aqui, ó. O valor do MACD vai ser igual a MACD 150, 14, 14. Perfeito? Beleza. Então vamos partir para a parte lógica agora dessa programação. A parte lógica é para, né, se o valor do MACD, que é 150, 14, 14, for maior do que 0, ou seja, estiver acima da linha amarela, e o valor do MACD também for maior do que a média, que é essa médiazinha que está aqui, pinta de verde. Então ele está aqui, ó, paint bar verde, pinte a barra de verde, CL Line, que é verde limão, né? CL é sempre cor, né? E Line, aqui eu estou colocando verde limão. Perfeito? E o outro parâmetro é else, né? Se não, se, porque tem uma outra variável que ele precisa pesquisar. O valor do MACD, que é 150, 14, 14, for menor do que 0, ou seja, menor do que a linha que está aqui, e também o valor do MACD também for menor do que a média móvel, você vai pintar de 255, que é a cor vermelha em RGB, porque se eu colocar aqui CL Red, né, que é o valor do vermelho, ele fica um vermelho meio esquisito, então eu gosto muito do vermelho RGB, então eu coloco 255. Feito isso, finalizo o nosso algoritmo. É só isso. E aí o que ele faz? Ele vai te mostrar muita coisa. Vamos pegar aqui, ver se a gente traz aqui para trás, ó, um dia em tendência, tá? Segunda-feira, que foi ontem, dia super lateral também, mas mesmo assim, olha que entrada legal aqui, ó. O MACD ficou acima de 0, teve os dois candles brancos passando pela média móvel, e aqui nós demos entrada, né? No final desse candle, a gente sempre deixa dar um candle para dar entrada, demos a entrada aqui, o candle foi até lá em cima na nossa região de suporte, e na nossa região de resistência, perdoe, e na nossa região de resistência eu sairia, com toda certeza. Bateu na região de resistência, eu saio e espero ver o que vai acontecer.
e já deu 381 pontos. Perfeito? Repara o que vai acontecer agora. Ela vem descendo e a gente já percebe que aqui, ó, ela já mostra, ó, eu tô sem força e vou começar a descer. Tá bom? Então olha aqui, ó, ela já vai mostrando que o MACD já está em declínio nesse ponto aqui, ó. Então nesse ponto aqui, ela vem até aqui para mostrar que, olha, ele não vai subir mais, vai lateralizar ou vai ter uma tendência de descida. Então olha aqui o que acontece, fica branco, fica branco, fica branco, durante todo esse período aqui, ó, ele mostra para você, ó, não entre, porque nós estamos totalmente sem tendência nesse ponto aqui. Então, ele, nada mais, nada menos, ele pega o mercado lateral. Ele apresenta para você que o mercado está lateral naquele ponto, beleza? Nesse ponto aqui, olha só, mesmo estando lateral, se você tivesse entrado aqui, olha só, você iria até a linha de resistência aqui em cima, com 227 pontos, mesmo estando lateral, né? Não é uma operação que eu faço, tá? Mas você percebe o tanto que é assertivo isso aqui. Vamos voltar um pouquinho mais. Olha só esse outro aqui, ó. Nós temos aqui a mesma coisa. Ó, teve o candle branco, ficou vermelho aqui embaixo o MACD, né? Ó, e nesse ponto aqui a gente entraria. Viemos. Chegou nesse ponto aqui, ó. Olha só. A gente não insistiria. Eu acredito que nesse aqui já deu o primeiro, no segundo aqui, ultrapassando a minha média, eu já saio. Então eu ganharia aqui, ó, 88 pontos nessa operação. Porque se ficar acima da média, pode sair, porque você vai perder se você deixar. Outra operação bacana, ó, essa aqui eu deixaria ela rolar, porque ela não ficou acima da média. Olha que legal. Ela veio aqui, ela ultrapassou aqui, mas ela não ultrapassou a média, voltou a descer, não ultrapassou a média de novo, voltou a descer, e aqui ela ultrapassou a média. Então, são 325 pontos. E olha o que acontece. Só que nesse ponto aqui, ó, a gente sairia porque o MACD nos mostrou que a tendência estava indo embora. Então, nesse ponto aqui, a gente sairia. Então, seria daqui até aqui. 302 pontos. Então, é muito bacana o jeito que funciona esse setup, porque ele realmente mostra para você isso de uma forma bem clara. Se você passar aqui para um gráfico de 15R, 15R é um gráfico que fica mais nítido essa estratégia funcionando. Eu botei ele aqui para o gráfico de 10R hoje, porque o gráfico está lateral. Quando o gráfico está muito lateral aqui, olha só como é que ele ficou totalmente lateral aqui em 15R. Eu gosto de colocar gráficos um pouco menores para ver se pelo menos eu consigo ter alguma oportunidade de entrada, tá? Mas isso não é regra. Eu só observo um pouquinho que às vezes dá para você dar uma entrada ou outra num gráfico menor, né? E que o gráfico maior não te dá essa oportunidade, fica mais difícil. Então eu levo para o gráfico menor só para poder fazer a operação. 8R, 10R, tá bom? Mas vamos lá. Se a gente pegar um outro dia aqui, ó, vamos pegar outro dia aqui, ó, em dias de tendência, olha como é que fica já bem mais legal. Ó. Demos entrada aqui, ó, e saímos aqui no MACD. 268 pontos. Vamos ver outro momento. Ó, demos entrada aqui e saímos aqui 230 pontos. Vamos ver outro momento. Ó, esse aqui bem legal. Demos entrada aqui, né? Ó, começou o MACD forçado, apesar dele não ter apresentado o candle branco, ele apresentou um candle vermelho, mas mesmo assim eu entro, tá? Porque o MACD está positivo. Então a gente entra aqui e ele foi, no caso, até aqui, ó, 834 pontos para o candle ficar branco. Então você vê o tanto que num dia de tendência essa configuração pode ajudar você. Então espero muito ter ajudado você nesse vídeo. Comenta sempre nos vídeos aí que a gente pode mudar aqui algumas estratégias, pode colocar algumas ideias aqui para você. Às vezes você está com dúvida, às vezes eu tenho essa estratégia montada e posso tirar essa dúvida. Então é sempre muito importante você deixar nem que seja uma vírgula. Comenta alguma coisa, isso faz o nosso canal crescer e me motiva a fazer ainda mais vídeos para vocês. Espero que você tenha gostado muito desse vídeo, né? Deixe o seu like, se inscreva no canal e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!